Olá, tudo jóia com vocês? Bem-vindos aí então à nossa aula de número 7 aqui do Excelência em Conservação de Grãos. Nessa aula de hoje nós vamos então continuar aquele assunto que nós abordamos na aula anterior, né, das operações pré-armazenagem de grãos, e nós vamos falar sobre um assunto que a gente tocou nele, né, na aula anterior, mas não falamos muita coisa, que é sobre a classificação de grãos. Nós vamos conversar um pouquinho então hoje sobre esse assunto, que é de grande importância e tem com certeza um impacto muito significativo na questão da conservação de grãos. Vamos para o conteúdo então, pessoal? Muito bem, então, né, como falamos, né, a classificação de grãos, ela é um assunto, ou é um tema, né, uma atividade de extrema importância, né, para a conservação de grãos. E tão importante é que, inclusive, existe, né, regulamentação, existe lei, normativas, né, para tratar, né, dos processos de classificação de grãos em si. Uma das leis, né, ou a lei aqui seria a lei de número 9.972, de 25 de maio de 2000, né, e que foi regulamentada então através de um decreto número 3.664, de 17 de 11 de 2000. Então essas leis, elas tratam ali das questões que devem ser observadas, né, dos padrões de classificação. Então temos ali as regulamentações, né, os padrões de classificação vegetal. E a classificação, então, ela tem basicamente hoje duas linhas, né, que seria a classificação oficial e a classificação comercial, né? Então o que muda, né, entre uma e outra? O que muda da classificação oficial para a classificação comercial, né? A classificação oficial, então, ela é aplicada quando nós temos aí envolvimento de operações ou de comércio, de exportação. Então, quando o grão vai para um porto, esse grão vai ser exportado, né? Ou quando nós temos alguma questão aí, uma situação de negociação com órgãos públicos do governo. Então a gente tem essa utilização da classificação oficial, né, os padrões oficiais de classificação estabelecidos pelo MAPA. Já quando se trata de negociações, né, operações entre empresas, por exemplo, um produtor com alguma empresa de processamento, enfim, alguma política entre produtores, né, geralmente a classificação, o método utilizado é a classificação comercial. E essa classificação comercial, ela obviamente tem então, assim, vamos dizer, algumas, entre aspas, facilidades, né? Ela tem alguns critérios um pouco mais leves, vamos usar essa palavra, em relação aos padrões de classificação oficiais, né? E se você está acompanhando aí também o que vem acontecendo na mídia aí, né, sobre esse tema, você deve estar sabendo que agora, né, 2022, inclusive, o MAPA abriu uma portaria, né, para debater então um novo padrão de classificação para a soja brasileira. E isso surgiu lá em 2021, quando o mercado chinês, né, nosso maior comprador, então surgiu com algumas reivindicações, solicitando então a alteração desse padrão comercial, esse padrão de classificação da soja brasileira. Então, né, dentre esses padrões de classificação, dentro dessas alterações que surgiram lá com as reivindicações do mercado chinês, uma das que mais trouxe, fomentou debates até então, né, é a questão da alteração então do teor de umidade, né, que no Brasil vem sendo convencionado já há alguns anos, vem se trabalhando com um padrão comercial de 14% de teor de umidade, e o nosso mercado chinês lá disse, não, eu quero teor de umidade de até 13%. Nós vamos falar no próximo módulo sobre conservação de grãos, e nós vamos falar inclusive sobre essa questão do teor de umidade, né, das justificativas do porquê, de onde está o sentido de se buscar essa redução do teor de umidade do grão, né, o que isso provoca, isso favorece, não favorece, quem sai ganhando, quem sai perdendo com isso. Né, e quando nós falarmos então no próximo módulo sobre conservação de grãos, nós vamos abordar esse assunto. Mas esse tema, né, teor de umidade, ele é um dos temas que está aí dentro desse contexto então da classificação de grãos. Então, o que a gente pode falar aqui, mais resumidamente, né, a classificação de grãos, então, é o processo ali onde se pega uma amostra, né, desse grão que vem, por exemplo, da lavoura, ou que vem de alguma outra origem, né, nas negociações aí entre empresas. Mas vamos considerar, por exemplo, para o
nosso estudo aqui, né, para o nosso fim de comparativo aqui, criarmos um exemplo, vamos falar do grão que, por exemplo, vem da lavoura, né? Então esse grão ele passa por esse processo de classificação antes de entrar na unidade. Então se é recolhida uma amostra, uma quantidade de grão, e é feita uma análise desse grão, é feito a contagem ali de presença de impurezas, de fragmentos, por exemplo, partes de insetos, né, que venham até ali, ou presença até mesmo de algum inseto, né, se esse inseto está vivo ou morto, né, isso vai fazer uma diferença. Dependendo, a presença de insetos vivos pode condenar essa carga, esse grão é rejeitado. Então, a presença de impurezas, pedaços, fragmentos do que vieram do campo, sujeira, terra, pedrisco, ou mesmo pedaços de folha, palha, a presença ou a quantidade de grãos esverdeados, grãos avariados, né, todo esse tipo de ecossistema, vamos dizer assim, como a gente já falou nas aulas anteriores, que a gente pode encontrar numa massa de grãos, ali no processo de classificação ele vai ser detectado e vai ser encontrado. Então a gente tem nesse processo de classificação um filtro, vamos dizer assim, onde vai conseguir medir ali os descontos que vão ocorrer devido à quantidade de impureza ou à presença de matérias estranhas ou alguma semente de repente tóxica, né, que venha, por exemplo, fazer com que essa carga de grão seja rejeitada, né? Então tem uma série de detalhes ali que a classificação ela nos traz informações bastante estratégicas, inclusive também, né, para o próprio manejo pós-colheita, né, a questão da armazenagem e as operações, né, pelas quais esse grão vai passar a partir desse momento da entrada na unidade. Agora pensando, né, a questão da classificação de grãos de uma forma mais estratégica, voltada já na direção da conservação de grãos. O que nós podemos extrair, né, da classificação de grãos que nos seja informação importante e que vai nos ajudar a traçar estratégias de como esse grão deve ser tratado a partir dali e quais os cuidados ou onde a gente deve ter atenção no momento da armazenagem, né, desse grão. O que a gente pode extrair ali dessa operação, desse processo de classificação, o que tem ali de informação interessante, importante, né, para a pós-colheita, para a armazenagem, para uma boa conservação de grãos. Então uma das primeiras coisas é a quantidade de impureza que é encontrada ali, né? Esse grão veio com quantos por cento de impureza? Que tipo de impureza? O que tem nesse grão que está ali, que foi classificado? Isso obviamente já vai começar a me servir de parâmetros, até mesmo para eu conseguir fazer alguma estimativa de custos que eu vou ter, por exemplo, já com operações de limpeza desse produto, né? Que tipo de impureza eu tenho? Eu tenho pedra, tenho terra, eu tenho folha, que tipo de impureza eu tenho nesse grão e que tipo de processo eu vou precisar fazer, né, para limpar, para tirar essa sujeira, para tirar essa impureza desse grão, para que eu possa fazer um processo de secagem com tranquilidade e para que eu possa armazenar esse grão com segurança. Então essa é uma informação muito importante, né? Uma vez que essa carga ela é classificada, ela é aprovada, então ela passa para dentro da unidade de armazenagem. Eu tenho a partir desse momento, quando eu tenho esse número, esse percentual de impureza que tem nessa massa de grãos, nessa carga, eu vou saber como tratar com ela. Outra coisa, o teor de umidade, né? Que teor de umidade está esse grão que acabou de ser classificado? É um teor de umidade baixo, tipo 15%. 15% eu não vou precisar fazer uma operação de secagem, eu posso limpar esse grão e armazenar direto. É um grão que veio com uma umidade maior, 22%, quem sabe, aí, um teor de umidade alto. O quanto que eu vou ter de custo, né, para fazer a secagem desse grão, quantas vezes eu vou ter que passar pelo secador até eu conseguir ter um teor de umidade adequado para eu armazenar esse grão com segurança. Então quando a gente fala em classificação de grãos, a gente pode observar ali que a gente tem informações estratégicas para a nossa operação dali para diante. Então, o que eu vou gastar de recurso para limpar esse grão, o que eu vou gastar de recurso para secar esse grão, né? E o que isso vai me onerar o meu processo de armazenagem. Então, desde a entrada, né, do grão na unidade armazenadora, pelo processo de classificação, eu já consigo começar a traçar algumas métricas de custos operacionais que eu vou ter com aquele grão que está chegando ali. Então, daí a gente pode, né, observar que a classificação de grãos, além de então a gente através dela obter parâmetros,
né, e índices de qualidade desse grão que está entrando na unidade, esse grão que a gente está recebendo, a gente pode então ter aí essas informações estratégicas que vão nortear nosso processo de beneficiamento dessa carga de grão, desse grão, a maneira como a gente vai tratar, como a gente vai segregar. Olha, esse grão ele é um grão mais úmido, esse grão eu vou conseguir no processo de secagem baixar tantos por cento, eu tenho que armazenar naquele silo que eu tenho um teor de umidade X, esse grão aqui, não, esse grão pelo teor de umidade que ele veio da lavoura, eu não vou precisar passar pelo secador, então eu vou fazer uma operação de limpeza, ele vai direto para o silo, vai direto para o armazém. Então a maneira como você vai administrar, como você vai tratar, como você vai segregar esse produto, né, dentro da sua unidade está muito ligada àquilo que você detectou, aquilo que foi detectado, né, no momento da classificação de grãos. E agora como que é feito esse processo, né? Então existem hoje atuando no mercado aí nas unidades os classificadores práticos, né, que são aqueles que aprenderam na cooperativa, aprenderam ali na empresa, né, na unidade de armazenagem, né, acompanhando outros profissionais e desenvolvem essa atividade. E existem também, né, os classificadores aí homologados, né, que foram certificados pelo Ministério da Agricultura, né, fizeram os treinamentos, possuem também para conseguir essa certificação um curso, pelo menos um técnico agrícola. Então é uma atividade, né, que exige um certo grau de formação, uma vez que o profissional deseja então ter essa certificação do mapa, né, então existem esses requisitos mínimos, né, que a pessoa precisa fazer, então fazer esse curso, fazer esse treinamento, obter essa certificação para então atuar, né, dentro de uma empresa como um classificador de grãos. Ok, pessoal? Então esse assunto aqui, né, a gente não comentou na aula anterior, mas ele é obviamente muito importante, é algo que vai definir muitas vezes, né, os rumos que a gente vai dar para aquele grão que chega dentro da unidade armazenadora, para onde a gente vai com ele, que tipo de processo ele vai passar, como que ele vai ser segregado, com qual grão ele vai ser armazenado. Muitas vezes, né, onde a gente tem mais de um silo, onde está armazenando ali em diferentes silos, grãos com diferentes teores de umidade ou percentuais de impureza ou nível de qualidade, né? Então tudo isso é definido lá na porta, né, quando esse grão está chegando dentro da unidade armazenadora e quando ele passa então por esse processo de classificação, né? Então esse assunto é importante a gente tratar dele também. De repente você que já está no dia a dia, né, da unidade armazenadora, que já trabalha no silo, no armazém, esse processo, né, no que eu estou falando aqui não é novidade nenhuma, né, não estou trazendo nada novo aqui, mas sabendo que temos pessoas aqui que são de outras áreas, são estudantes, né? Então esse assunto ele é muito importante, né? Se você quiser pesquisar mais também sobre esse material, você vai encontrar aí na internet, vai encontrar cartilhas sobre isso, vai encontrar bastante material. Então muita explicação, muito conteúdo técnico, falando dos procedimentos, das normas, os padrões, os percentuais que se pode ter de cada agente, vamos dizer assim, dentro do grão que é classificado, os equipamentos necessários. Então tudo isso, você dá uma pesquisada no Google, você vai achar muita coisa, muito conteúdo sobre esse assunto, né? Mas, né, nosso tema aqui, conservação de grãos, né, nós vamos fechando por aqui esse assunto, uma aula bem curtinha hoje sobre esse assunto, né? Mas espero você aí na nossa próxima aula. Nós vamos falar sobre um tema muito importante também, que é a segregação de impurezas, ok, pessoal? Meu abraço para vocês então e até a próxima aula. Tchau, tchau!